I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, que nós tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. E como eu havia prometido, nós teríamos, dentro dessa semana, apenas revisões para as avaliações na semana seguinte, ok? Então hoje, para encerrarmos, as nossas revisões, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 179, onde nós vamos falar sobre encontro consonatal. Encontro é duas pessoas juntas. Quando eu falo encontro consonatal, é o encontro de duas consoantes na mesma palavra. Olha que simples. Vamos lá. O nosso livro, ele tem uma definição para encontro consonatal. Encontro consonatal é a sequência de dois ou mais fonemas consoânticos em uma mesma palavra. Vamos lá. Nós temos aí alguns exemplos de encontro consonatal. Então, dentro da palavra, eu vou ter que ter dois fonemas, que é diferente de letras, ok? Quando eu falo fonema, eu falo em som. Então, dentro da palavra, você terá que pronunciar os dois, fonemas consoânticos para ser encontro consonatal. Vamos lá. Distribuir. Nós temos aí, está em negrito, o encontro consonatal. Degrau, madrugada, placa, estrela, Bíblia, procedimentos e prazer. Percebam que na minha fala, eu falo as duas consoantes que estão unidas, juntas, chamada de encontro consonatal. E olha que interessante, dentro da língua portuguesa, esse encontro consonatal, eles podem ser separáveis e inseparáveis. Vamos observar aqui alguns exemplos. Vamos lá. Os encontros consonatais, eles podem ser separáveis ou inseparáveis. Vamos lá. Os separáveis ocorrem em sílabas diferentes. Se eles são separáveis, você vai colocar um em uma sílaba e o outro em outra sílaba. E fica bem fácil. Vamos observar aqui. Quando eu falo apto, o apto, nós temos duas sílabas, apto. Então, eles são separáveis, eles estão em sílabas diferentes. Submeter, submeter, também estão em sílabas diferentes, são separáveis. Digno, digno. Observe quantas vezes você abre sua boca para pronunciar a sílaba. Incógnito, incógnito. Percebam que também estão em sílabas diferentes. Absoluto, absoluto. Vamos lá. Etnia, etnia. Admitir, admitir. Então, quando vocês forem pronunciar, que vocês forem separar as sílabas, é importante que você faça a dicção. Abra e feche sua boca. Quantas vezes você está abrindo e está fechando sua boca para pronunciar tal palavra? É aí que você consegue fazer a separação das sílabas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de palavras de encontro consonatais que eles ficam em sílabas diferentes. Mas como eu havia falado, nós também temos
os encontros consonatais que ficam juntinhos, grudados. Vamos lá, na página 180 nós temos inseparáveis, ocorrem na mesma sílaba. Eles não podem estar, vamos dizer assim, desagarrados, eles têm que ficar juntinhos. Vamos lá. Ocorrem quando eles estão na mesma sílaba. Braço, braço. Flores, flores. Letra, letra. Quizá, apenas uma sílaba. Esse lambada aqui faltou uma palavra. Lambada. Pneu, apenas uma sílaba. E psil, também apenas uma sílaba. Vamos lá. Então, ocorre que quando você pronuncia esses, no caso aqui, esses exemplos, você pronuncia elas juntas. Braço, bra. Então, eles estão dentro da mesma sílaba. Então, o que acontece? Eles ficam na mesma sílaba e não se separam. Então, é interessante vocês notarem, né, que existem o encontro consonatal, que eles podem ficar juntinhos, e nós temos aqueles que se separam, ok? E conhecendo já o encontro consonatal, que algumas pessoas podem confundir se não conhecerem, nós temos o dígrafo. O que é que vem ser um dígrafo? Temos lá, chamamos de dígrafo o emprego de duas letras para representar um fonema. Quando você fala uma palavra e você pronuncia dois fonemas consoânticos, nós chamamos de encontro consonatal, mesmo que eles fiquem em sílabas diferentes ou que eles fiquem na mesma sílaba. Mas o que é o dígrafo? O dígrafo são duas palavras, duas letras que estão unidas para reproduzir apenas um único som. Vamos lá. Os principais dígrafos são chácara, você tem o CH, mas tem o som de X, malha, ganha, descer, nasça. Aí você pode me perguntar, professora, mas o dígrafo também só acontece com duas consoantes? Não, não. Nós temos aqui alguns exemplos. O AM e o AN em campo. Quando você fala campo, o A ele vai ser aquele Azinho com tio, o fonema. Só que você vai ter aí, para representar um único som, o MP. Mesmo acontece em vento, acontece também em limpo, onda e tumba. Nós chamamos, né, até de esses fonemas de nasais. Por quê? Porque ele passa, né, pela corrente nasal, certo? Então, o dígrafo não necessariamente ele vai ser duas consoantes para representar um fonema. Às vezes ela pode vir, né, como uma vogal. Aí nós temos, nesses exemplos, a segunda letra, o H, o C, o cedilha, o R, o S, o U, N e M. São chamadas de letra diacrítica. O que são letras diacríticas? Se combina com a primeira para lhe dar um valor fonético diferente, originando o dígrafo. São aquelas letras que não são pronunciadas. Quando eu falo chácara, eu uso o C e o H, mas o H eu não pronuncio. Nós chamamos de letra diacrítica. Ela é apenas, né, uma junção para dar um único som, certo? Aí nós temos aí, mesmo que sejam compostos de duas consoantes, falei que nem necessariamente eles vão ser, né, duas consoantes, os dígrafos não representam encontro consonatal. Então não esqueçam e não, vamos dizer assim, não errem, né, na hora de vocês fazerem a diferenciação. Então, o dígrafo ele não é encontro consonatal. Percebam que nós temos duas palavras, duas letras para representar um único som. Já o encontro consonatal nós temos duas consoantes
e nós temos dois fonemas. Você pronuncia tanto um como o outro. E no dígrafo não. Beleza? Aí nós temos aí. O mesmo vale para as palavras como samba, renda, findo, pois as palavras, as letras M e N formam dígrafos com a vogal que as antecede. Lembram lá no fonema quando vocês estudaram que nós colocamos no caso, que eu vou dar um exemplo, samba. Samba, o AM, você vai apenas contar como um fonema, porque o A, ele vai ser aquele A contínuo. Samba. Entendido? E nós chamamos, né, o SM de, no caso, letra diacrítica. Por quê? Porque você não a pronuncia. Na fala, em certas variantes linguísticas, alguns encontros consonatais tendem a formar duas sílabas devido à colocação de uma vogal. Então, isso é comum dentro da língua portuguesa. Por quê? Porque a língua portuguesa ela tem a língua padrão, mas ela tem as suas variantes. Então, vai ser da forma como algumas pessoas, né, de alguns determinados lugares, elas pronunciam, que aí eles vão ficar em vogais, em sílabas diferentes. Nós temos aí a palavra advogado, nós temos o D mudo, né, que a gente chama dentro da norma culta. A variante, algumas pessoas chamam de advogado. Absoluto, pneu, certo? E nós temos as palavras, né, as letras que, às vezes, devido à variação linguística, algumas pessoas falam de uma outra maneira. Flamengo, framengo, bicicleta, bicicleta e por aí vai. E a divisão silábica, acontece, né? Vocês têm as regrinhas na página 181, mas sobre a divisão silábica não irá cair dentro da nossa prova. E como nós já temos essa aula, eu não vou me estender muito, certo? Então, um ótimo final de semana, que vocês tenham, né? Um ótimo final de semana a todos, para mim também. E façam um estudo, a prova é de 10 questões, mas é uma prova fácil, né? Se você estiver por dentro do assunto. E por hoje é só, bons estudos, tchau, tchau, beijos.